Fala, minha tropa! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um Rodada em Debate. No vídeo de hoje aí vamos trazer para vocês o que está rolando aí na polêmica nas mídias. Assunto é a discussão do Neymar com o Robinho Júnior, né? Já temos algumas informações aí na mídia que se trata de uma confusão no treino, onde iniciou-se ali com o Ilharão, que estava dando pancada no moleque. Depois, após treino, o Ilharão tinha até sido expulso. Após treino, o Robinho Júnior, foi jogar ali um X1 com o Neymar. E nessa do X1 houve uma disputa de bola. Depois, o Uri ficou soltando piada para o Neymar não gostou, houve um empurrão. E as grandes mídias e grandes informações estão falando da acusação do Robinho Júnior referente a um tapa que o Neymar deu no rosto do garoto. Ainda não foram disponibilizadas as imagens que foi solicitada pela equipe do jogador Robinho Júnior, né? E o Santos se pronunciou informando que iria abrir sindicância. Então, se você quer saber mais detalhes, mais informações, se interessou por essa polêmica, acompanhe aí o nosso vídeo até o final, tá certo? Você vai ter mais informações e vamos ouvir aí o que os comentaristas vão falar sobre isso. Mas antes, é muito importante que você deixe o likezão no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative aí os sininhos das notificações para que vocês recebam o nosso conteúdo com exclusividade, tá bom? Então, acompanhe o nosso vídeo aí. Roda a vinheta, editor! Não é a primeira vez que ele reage a uma situação de treino. Em 2019, com a seleção brasileira, o craque tomou um rolinho de Everton Guilherme, jogador de 19 anos na época. Como resposta, Neymar derrubou o companheiro, puxando o colete. O treino seguiu normalmente. A nova situação, agora no Santos, e 7 anos depois, parece não ter tantos panos quentes assim. Falando na ausência de panos quentes, Gabi, que história é essa que parece que o Neymar não está confirmado para o jogo de logo mais contra o Recoleta? O que aconteceu? É repercussão desse episódio bem chato? É exatamente isso, Renata. Você já gabaritou. A que Santista tinha presença confirmada nesse jogo. Aliás, o próprio Cuca, depois da partida contra o Palmeiras, da qual o Neymar não jogou por causa do gramado sintético, já tinha confirmado a presença do Neymar. Mas agora chegam informações de que o camisa 10 do Peixe está incomodado com a situação, chateado. Como vocês acompanharam na reportagem, a relação do Neymar com o Robinho Júnior é de padrinho e apadrinhado. O Neymar e o Santos, pelo que nós ouvimos nos bastidores, foram pegos de surpresa com toda essa repercussão e pelo fato de o Neymar estar incomodado, agora ele virou um ponto de interrogação, dúvida se estará em campo ou não hoje no Paraguai no duelo contra o Recoleta pela Sul-Americana. Lembrando a vocês, 4 jogos separam as partidas do Santos e provavelmente do Neymar e a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. Portanto, o jogo contra o Recoleta, depois contra o Bragantino e 2 partidas diante do Coritiba pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Neymar fica de fora da primeira partida dessa sequência de 4 jogos importantes antes da convocação do Ancelotti? Essa é a dúvida que paira por aqui e também lá no Paraguai. Rê. Boa, Gabi. Que coisa, hein? Tomara que ele fique com o carinho que ele recebeu mais uma vez dos torcedores brasileiros e paraguaios e deixe essa história de lado, que o Santos possa se manifestar, resolver, já que virou público, se transformou numa notificação extrajudicial, que até então poderia ser um incidente normal, uma coisa que a gente sabe que acontece. Ah, mas gente, não é normal você dar uma rasteira e até falaram num tapa. Claro que não, mas
Vocês já devem ter visto alguma coisa semelhante, ficou num bastidor, não prosperou. Só que como é o Neymar, tudo que envolve o jogador Neymar acaba ganhando proporção mundial. E eu não estou passando aqui pano para essa história, pelo contrário, acho que não é legal. Agora, tem muita coisa igual e que não vem a público. Como é que no Santos tudo vira notoriedade, hein, Edu? Renato, eu falei que tem coisas que acontecem no Santos que é inexplicável. Entendeu? Isso é normal disso aí vazar, uma situação como essa. Já vazaram várias coisas assim, mas às vezes só vazam por interesse. Outras coisas não vazam assim. Agora, vamos lá. Eu separo por dois lados, Renata. Primeiro, eu também sou contra a agressão. Acho que se realmente houve uma agressão, ele está totalmente errado. Agora, segundo, o que acontece ali num ambiente de trabalho com os jogadores? Isso é normal, o que aconteceu. E de você ser cobrado, até porque muitos ali do elenco que eu conversei, tem alguns informantes ali no Santos, né, me confidencializaram de que as atitudes do Robinho Júnior não estão agradando ao elenco do Santos. Chegando atrasado, era para chegar meio-dia, chegou meio-dia e 40, sabe? Aquela coisa de não estar nem aí para nada. Será que ele está forçando uma barra para sair do clube? E outra coisa, eu acho que sim, eu acho que o staff do Robinho Júnior está forçando isso. Porque se arrependeram da renovação de contrato com o Santos Futebol Clube. Porque o Santos prometeu que ele ia ter mais minutagem, aquela coisa toda, e não estão acontecendo. E de repente viu numa situação como essa uma oportunidade, porque você chegar a um ponto de mandar uma notificação dando 48 horas para você se explicar uma situação que é normal, eu acho que isso agrava muito a situação como essa. E outra, a pior coisa do ser humano para mim, Renata, é você ser ingrato. Porque o Robinho Júnior está no profissional porque o Neymar subiu ele profissional. Porque ele não estava preparado para subir profissional. E o Neymar colocou debaixo do braço, vem cá que você vai aprender, que eu vou te ensinar aquela coisa toda. Como o Robinho, o pai dele, fez com o Neymar. Porque eu estava lá em 2010, então eu vi o que aconteceu. E o Neymar quis retribuir isso. E aí tomar uma facada como essa que eu acho que foi, pelo staff do jogador, eu acho que isso aí, a ingratidão é a pior coisa que tem. Ronaldão, você já viu esse tipo de episódio em treinamentos, nos bastidores ao longo da sua carreira? Jogador do mesmo time bater boca, um empurrar, um dar um carrinho. Já deve ter acontecido, né? Não, eu vi, mas eu vou nessa linha do Edu, da ingratidão. Porque isso aconteceu há muitos anos e eu estava nessa mesma linha com o Edu, né, de pensamento, porque esse tipo de desavença acontece no treinamento, um carrinho a mais, uma chegada a mais. Tem a turma do deixa disso, tem a turma que joga água para apagar com o fogo da turma. E a verdade é que aí é ingratidão total, porque o Robinho puxou esse menino, a história é bem essa mesmo. E se teve alguma cobrança mais ríspida, foi para colocar esse menino no eixo, e coisas que o staff dele não está fazendo. Não está fazendo. É que o relato é de um tapa. Um tapa é uma coisa pesada, não é? Então, eu sei que a gente sabe que, assim, aqui, quando a gente vê de fora, não é igual quem vive o dia a dia, quem conhece uma situação. Eu vi no final de semana, para ir não ir muito longe, o que aconteceu entre o Renan Lodge e o Lianco. Uma cobrança pública. Ali todo mundo, a turma do Deixa Disso chegou. Ah, não é igual. É igual porque todo mundo, no fundo, quer ganhar, quer vencer, quer jogar melhor. Eu não tenho essa experiência que vocês têm aí do convívio diário, mas imagino que essas desavenças aconteçam. Agora, o que me chama a atenção é uma notificação, isso vem a público, então, isso ganhou uma força tremenda. Essa é a traição e a ingratidão que a gente está falando. Sim. Do staff do menino. Que o menino, vai me desculpar, não consegue andar pelas próprias pernas aí. Ainda não. É jovem ainda, tem que amadurecer muita coisa nesse menino, tem que aprender muita coisa. E ele tinha um professor do lado. Agora, eu fiquei sabendo que teve uma chegada, e chegada é normal. Agora, tapa eu desconheço. São relatos, então a gente só está relatando, porque até agora o Santos disse que vai investigar, que vai a fundo, mas ainda não deu um parecer final sobre essa história, não confirmou exatamente, não deu um panorama. Cicinho, como é que você vê esse episódio? Primeiro que eu fico só pensando o seguinte, a maioria acreditava que o Palmeiras ia ganhar o Clássico. O Santos vai lá na casa do Verdão, empata no gramado sintético. Aí um treino no domingo de manhã, daqueles que jogaram pouco ou não jogaram, acontece isso. Então o ambiente não vai melhorar nunca.
Renata, mas se você for analisar, é tão fácil de apagar esse fogo. Como? Né? É só vir o Alexandre Matos, ou se não, até mesmo o presidente, falar, gente, já está tudo normalizado dentro do clube, o Neymar está concentrado, o Robinho Júnior está treinando também. Então, assim, é algo que acontece no futebol. Mas como que acalma o staff do Robinho Júnior que mandou essa notificação extrajudicial para o clube? Aí a gente entra num outro ponto. O futebol, as notícias correm. O Robinho Júnior ele já está sendo mal assessorado. Por quê? Como as notícias correm, daqui a pouco ele sai daí, o staff dele consegue um objetivo, que é tirar ele de graça do Santos, que esse é o principal objetivo. Então isso está bem claro. Aí vai para um outro time, ele vai chegar no outro time e todo mundo vai falar, o Dodóizinho chegou. Entendeu? Por quê? No meio da boleirada tem isso daí, então já chega meio que discriminado, já chega, já é jogador do presidente, é jogador disso, daquilo. Então é ruim pro menino. Vocês estão pensando no umbigo de vocês, no dinheiro de vocês, mas estão esquecendo da carreira do menino. Quem vai ter que lidar com as situações de vestiário é o menino, e isso é complicado. Eu já apanhei na cara na Turquia e tive que ficar quieto, o quê? Houve o deixa disso, até porque se eu fosse pra cima eu ia apanhar de novo. Mas o que acontece? É coisa que acontece. E fica no vestiário. Fica no vestiário. Eu saí bravo demais do vestiário, falei que não ia vestir mais a camisa do time. Apareceu 10 horas da noite o capitão, o presidente e o jogador que me deu um tapa na cara na minha casa. Então bateram na porta e falaram, aconteceu isso, isso. Falei, gente, bora pra frente. O cara ainda riu na minha cara dentro de casa. Todo mundo tava de cabeça quente. Então, é todo mundo de cabeça quente. E hoje, você dá uma caneta no craque, nos treinamentos a gente tentava dar drible no Rogério Ceni, o Rogério Ceni queria pegar todo mundo, mas só que não acontecia, por quê? Ficava ali dentro de campo, sabia que era coisa de jogo. E o momento do Santos não é bacana. Empatou com o Palmeiras, mas não é bacana. 6 vitórias no ano, Cicinho. Então, chega lá, presidente, vai, cadê a assessoria de imprensa dos clubes? É o quê? Pra que serve a assessoria de imprensa? Não passa notícia nem pra nós. A demissão do Voivoda. A assessoria de imprensa pra notificar aí que o Neymar... Cara, pelo amor de Deus, isso daí acontece, é normal o cara ficar bravo. Nós já vimos Cristiano Ronaldo apelando com o jogador, nós já vimos Messi apelando com o jogador. Agora, porque o Neymar vai criar tudo isso daí, o Robinho Júnior tá mal assessorado. E o problema vai ficar pro menino que é inocente nessa história toda. Acontece que é grave quando eles acusam. Vocês viram aí, né? Informações aí que eles trazem, que houve um desentendimento aí com o jogador ali no campo, no treino, né? E já algumas pessoas já falam que as atitudes do Robinho Júnior no clube já estão desagradando a alguns, né? Então, assim, é algo que o próprio clube ele deveria tratar. Isso deveria ter ficado no próprio clube, porque realmente isso é coisa de treino. Já vi coisas acontecerem em vários outros clubes. Vou citar um exemplo aí que me veio agora à memória, quando fizeram a brincadeira lá no Palmeiras com o Roger Guedes, o Felipe Melo, toda aquela turma lá que deu aquela confusão, aquela discussão ali no treino, mas são coisas que são feitas dentro do treino que fica ali. Alguns jogadores levam para o coração e às vezes jogadores mal assessorados, como está sendo visto aí do Robinho Júnior, um garoto que tinha tudo para crescer ali, está de lado de um craque como o Neymar, aprender com o cara e a assessoria do cara fazer uma coisa dessa. É um pouco triste a situação, né? De toda forma, se houve qualquer tipo de agressão, tapa, está errado, não é para acontecer, porém são coisas que deve ser conversado internamente ali dentro do próprio clube, no treino, e morreu ali, e bola para frente, e vamos para as próximas etapas. Não jogar isso no ventilador e fazer com que repercuta. Isso só me deixa a desconfiar de algo. Alguém lá de dentro do Santos, ou alguém ali da assessoria do Robinho Júnior, não quer ver o Neymar na Copa do Mundo. E isso pode ser um passo aí que eles tenham dado para prejudicar aí essa possível convocação do Neymar, né? Se ele tinha alguns pontos para ser convocado, dependendo do que for divulgado aí de imagens, pode ser que ele se prejudique. Mas aí, minha tropa, o que é que você achou dessa situação? É uma situação que vem repercutindo bastante nas mídias, nos jornais. Então, deixa aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre essa situação? Você concorda? Esse tipo de atitude ou esse tipo de
acontecimento dentro do treino. Qual a sua opinião sobre isso? Mais uma vez também eu te peço, não se esquece, fazer aquela forcinha, deixar aquele super likezão no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações para que vocês recebam o nosso conteúdo com exclusividade, tá bom? Então ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!